Salve producers, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai produzir Drum and Bass. O Drum and Bass é um estilo completamente diferente de tudo que a gente já fez aqui, porque ele foge totalmente daquela estrutura 4x4 que a gente está acostumado no Tech House, no Techno e em diversos outros gêneros. Aqui ele vai ter uma bateria que parece um pouco mais quebrada, né? Tem um padrão bem diferenciado, além da síntese ser totalmente diferente, né? Os sons são absurdos, você tem também muito foco na questão da diferença de BPM. Muitos drum and bass eles têm cerca de 86 BPM, ou você considera o dobro ali, né, em torno de 160, então vai ser bem interessante de fazer. Aqui eu vou te mostrar desde o primeiro kick até a música finalizada, com o projeto gratuito para você baixar e estudar no Ableton Live. Se esse vídeo te ajuda de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e esse vídeo a alcançar mais pessoas. E é isso, bora lá pro vídeo que a gente tem bastante conteúdo pela frente. Bom galera, vamos lá então. É a primeira vez na minha vida fazendo drum and bass, então vamos torcer para dar certo. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, claro, pegar uma referência para a gente entender como é que funciona a questão da estrutura da música. A primeira coisa que eu preciso saber é como que a música é estruturada em questão, tipo, onde que é o drop, onde que é o break. E para isso eu coloquei a referência aqui. Provavelmente vocês não vão ouvir a prévia dela, né, a todo momento por causa de direitos autorais. Então vai ter alguns cortes. Mas a única coisa que eu vou fazer é, eu vou, primeiro, ela já tá com o tempo certo aqui, né? Tá com 87 BPM, que seria o tempo da música. Então eu vou colocar aqui o meu projeto também em 87. Aqui eu vou começar a colocar alguns marcadores junto aonde que é o drop, aonde que é o break, para eu entender como é que funciona. E os marcadores eu não coloco aqui por cima, tá? Naquele Add Locator, eu não gosto desse recurso. Eu prefiro mexer pelo MIDI mesmo. Então eu crio um MIDI clip grandão, Ctrl Shift M, deixo ele no tamanho de 32 batidas e aí eu vou vendo aonde que mudam as sessões, né? Onde que começa o drop e etc. Aqui eu renomeio as sessões de acordo, né? Aqui eu sei tudo que é drop. Aqui já começa um outro, porque é um drop um pouquinho mais fraco, então já considero que ele está de saída. Aqui eu vou colocar no External Out e vou diminuir o volume. Por quê? Porque senão eu vou fazer minha música muito alta, já que essa música já está masterizada. Eu vou colocar um canal de MIDI, vou chamar de kick e vou pegar o kick de um sample pack do Splice. Por quê? Porque daí eu já pego um sample pack que é diretamente relacionado a drum and bass, eu não preciso comprar um sample pack inteiro só para isso, e aqui eu consigo ir filtrando por snare, kick, enfim, só colocar realmente o que eu quiser. Vou pegar esse daqui. Aqui o kick, ele vai seguir um formato diferente. Aqui, ó. Criar um novo canal de MIDI e aqui é o snare. O snare é o principal ali que vai realmente marcar a nossa música. Aqui, se eu não me engano, o snare está batendo sempre no 2 e no 4. Então é 1, 2, 3, 4. Ele bate nessas duas marcações, ó. Ótimo. E agora eu preciso de um hatch bem, assim, bem espalhado. Vou colocar Ctrl Shift T para criar mais um canal MIDI e arrastar o nosso hatch pro canal MIDI. Você vai vir aqui embaixo. O hatch ele segue reto, tipo... Aqui, assim, ó. E aqui a gente faz um groovezinho. O crash pode ser bem útil, viu? Vou salvar só para deixar ali já. Vou colocar uma percussão dessa. Daí pode ser que para uma virada, alguma coisa assim. Tá, deixar encaixado assim. Só assim, ó. E aqui eu vou deixar ele maior, segurando o Shift, puxando para cá.
Agora vai começar a parte divertida, que é a parte da síntese sonora. Não é justo eu pegar aqui um preset pronto já. Eu vou sintetizando do zero. E a primeira coisa que eu vou fazer é definir as notas, né? Então, vou pegar aqui, vamos colocar um Dó. Dá mais um aqui para ficar maior essa barrinha. Agora a gente começa a desenhar um base. Eu vou colocar no Analog Basic Shapes, porque daí a gente tem só as ondas básicas que são, né, a Sine Wave, a Saw Wave, triangular, etc. E aí eu vou começar a criar um basezão. Ó. Vamos aqui também ligar o segundo para deixar uma Basic Shapes. Colocar uma distorção. Tube ficou legal e esse daqui também. E vamos tentar fazer uma coisa aqui que é puxar um FM da onda 2 ali, ó. Que daí a gente pode fazer o quê? Uma automação, ó. E agora aqui a gente pode brincar, por exemplo, com os semitons dessa segunda onda, ó. A gente pode deixar um outro LFO para ela e deixar ele mais demorado. Vamos colocar um pouquinho de reverb. Colocar um compressor já. Colocar o compressor no grupo. Por quê? Porque eu vou ter outros baixos também. Eu não vou ter só esse. Então aqui eu vou colocar o compressor direto no grupo de bass. Colocar para ele respeitar o kick e... Aqui a gente começa a fazer uma parada que se chama Call and Response. E aqui esse segundo bass ele vai ter umas quedas, assim, vai ficar aquele... Então, Sine Wave, Basic Shapes. Vamos de novo no Sine Wave, Basic Shapes para criar um outro sub também, né? Uma outra Sine Wave, só que uma oitava acima, porque senão a gente não ouve ela em dispositivos menores e até no fone, né? A gente acaba só sentindo o bass, mas não ouve ele, ó. Agora aqui eu deixo mais assim. Mono. E aqui o que eu vou fazer é uma queda lá no global. Eu vou colocar o source para ser o LFO1, que é esse daqui que eu acabei de criar. E o destino vai ser o Master Tune, porque daí ele vai ficar com pitch, como se fosse um kick. Ele vai começar na oitava lá de cima e ele vai dar aquela queda, tipo... Boom. Ó. Vamos trocar a onda para ver. E um filtro também automatizado pelo mesmo LFO. E um sub passando direto, porque daí ele não tem toda essa automação que a gente está fazendo. Mas como é que ficou a brincadeira? Eu vou criar mais um, que vai ser o lead. E daí para o lead a gente vai fazer uma parada muito louca. A gente vai deixar com o LFO também, só que ele vai ser muito mais rápido, ele vai ser muito mais exagerado, né? Assim, subir uma oitava. Aqui, Basic Shapes, Sine Wave mesmo. E aqui, Basic Shapes, Sine Wave. Eu vou colocar umas oitavas lá em cima. Talvez até alguns semitons também, para fazer um som mais melódico, né? Tipo assim. E aqui eu vou zerar esse volume e vou ligar um FM do... Se eu conseguir, aí, consegui. O FM do B, ó.
compressor. Reverb. Um pouquinho de pink noise, talvez. E deixa a mesma automação. E a gente pode deixar esse daqui como uma automação também, um macro, né? Fazer ele ficar mais devagar, ó. A gente cria isso daqui como automação e aí ele começa rápido e ele vai ficando mais devagar no meio lá, ó. Boa. Aqui no lead, a gente vai tirar todos os graves. Uma oitava acima, bem mais da hora. E aqui vamos pegar um vocal que encaixe, né, em estilo drum and bass. Eu acho que eu levei uns 15 minutos procurando vocal. Então, esse é o vocal. Você vê que eu até tinha colocado um outro ali. Nossa, esse vai ficar bom. Vou colocar o compressor no vocal. E aí eu deixo bem baixo. Boa, aqui a gente vai colocar uma percussão antes do drop. Que vamos começar a montar o nosso drop mais completo. Então eu tenho um drop inteiro aqui agora. Que a gente muda para cá. Vou colocar o lead em outro grupo, para a gente ter um sidechain um pouco diferente para ele também. Aqui eu vou deixar essa queda do LFO ficando um pouco mais fraca, conforme a gente vai passando ali pelo drop. Porque esse boom, boom toda hora fica difícil, ó. Deixa quieto esse. Aqui, por aqui, ó. Vou tirar do random. Se ele fica um bass mais centrado. Deixa eu subir passando direto. Tentar criar um outro bass aqui, para garantir que a gente tenha a melhor opção. Com Basic Shapes. Ok. Ele precisa de mais destaque, assim, de alguma maneira. Porque ele tá muito sujo no fim. E aqui a gente precisa tirar aquela modulação que faz ele dar esse kick. Agora a gente tem um grave por baixo do nosso primeiro bass. Esse primeiro bass não tem tanto grave.
E aqui a gente usa sempre ele como grave, ó. Tira aquele ali de cima e... E aqui deixa, ó. Bom, agora a gente continua a construção do nosso drop. Eu vou duplicar aqui. E daí a melodia tem que ser um pouco diferente nessa segunda parte, ó. Tá assim, ó. Pode colocar o começo do vocal lá nessa parte aqui, ó. Pra parecer que deu um breakzinho no drop, ó. Aqui no vocal também, vou colocar um pouquinho mais de agudo. Quase. Mas esse daqui não ficou bom. Então vou duplicar, que aqui eu quero bem zoado esse lead, ó. Quero com bastante voz. Boa. E aqui a gente deixa o rate um pouquinho mais rápido. Vamos ver. Vou mexer no macro para ele começar a cair esse rate. E vou ter que dar um renable. Aqui vou deixar maior para ele fazer a automação inteira. E duplicar de novo, só que eu vou duplicar lá aquela primeira parte que estava mais simples. A segunda já ficou um pouquinho mais complexa, que esse mod vai ficar altíssimo nessa parte, que daí ele dá aquele barulho de kick. Só que bem aqui, ó, na hora que começa o bass. E aqui a gente deixa com um kickzão, assim, ó. E aqui a gente volta com o vocal pra cá. E diminui o kick. Aqui já entra pros outros. Tá. Levar o sample de baixo. Começar a colocar esses leads pra frente também. Precisa um pouco do bass de cima aqui também. Boa. E aqui no final a gente pode botar um eco aqui, ó. Só assim, beleza. A gente vai jogar pra intro agora algo parecido com o break que eles têm, ó. A gente tem um Reezy Bass, um pluckzinho e o vocal. Eu vou montar o pluck em cima do meu drop, porque daí eu vou ter uma parte bem completa. E aí eu consigo entender que ela vai fazer sentido com o drop que eu já tenho. Vou transformar em pluck. Deixar com filtro. Envelope no filtro. Nota, vamos colocar bastante reverb. Ok, e o Reezy Bass. É super simples de fazer o Reezy Bass. A gente bota aqui uma nota longa, coloca o serum para lá também. E aqui no Reezy Bass eu vou deixar no init
reset, e aí eu deixo ser assim, ó. Filtrado. 2. O segundo com mais vozes, o primeiro sem o random, porque daí ele mantém a fase dele. Ok, vamos deixar no mono e um pouquinho de queda. Trazer para cá. Começar a ter uns shots do vocal, só que num canal diferente, porque o shot do vocal ele vai ser só um shot com bastante eco. Então eu não quero atrapalhar o vocal que a gente tem. Call Me in the City. E aí a gente vem aqui, bota um reverb fortíssimo. Eu preciso que tenha bastante eco. Call me in the city. Call me in the city. Call me in the city. Par de reverb junto. Quero um loop de garage, vamos ver. Vamos ver um negócio assim. Bem mais rápido. Vou colocar o kit, que daí a gente consegue montar a bateria. A gente monta mais ou menos o modelo ali de cima. Precisa do kick. Como a gente já teve a base lá no começo, agora fica mais fácil montar as baterias, ó. Deixar os heads assim. Esse kick aqui ficou melhor. É só um kick bem de leve que eu preciso. Baixar um pouquinho o volume do hatch, tá muito alto, ó. Vamos deletar aquele de cima. E agora a gente deixa sem a bateria. E a gente vai adicionando a bateria conforme o break vai evoluindo. Eu vou começar a fazer uns acordes com esse que seria o bass, né? Bem zoadão assim. E a subida, que começa daí a ficar meio nervosa, né? E vamos deletar tudo, né? Só o kick. E tudo aqui mais rápido ainda, ó. Puxar assim. Isso daqui sem o bass de baixo, que seria o sub. Criar um outro canal de snare, duplicado mesmo. E vou deletar todos os outros snares lá pra frente. Porque esse daqui eu quero fazer um snare de subida. Então ele vai ter o volume mais baixo, ele vai ter outras características. Ó. Vamos colocar uns down sweep, né? Umas transições para deixar ele mais limpo. Vou trazer a subida. Agora a gente copia esses mesmos drops que a gente já tem aqui. O break e a subida pode ser a mesma. Fazer mais tensão.
tentar criar um bass diferente para essa primeira parte aqui então. E aqui também. Vou deixar um plug aqui. Vamos trazer o plug. Aqui eu vou desbloquear esse cadeadinho aqui para ele colar a automação junto. Vou trazer para cá e eu vou copiar esse break com essa subida porque não foi copiada toda a parte da automação. Ó. Agora ele fica tudo certinho. Ok, aqui a gente tem o primeiro e último drop. A gente vai dar uma agrupada aqui só para deixar organizado o projeto. Agora aqui a gente vai fazer uma mix super rápida, onde eu vou colocar só um equalizador nos meus leads para garantir que eles não vão ter grave. Aqui vamos diminuir todo mundo. Esses dois aqui são bass de break. E esse daqui, na verdade, ele não é nem bass, né? Ele é meio que um acorde. Então, vou colocar aqui no grupo de acordes. E aqui no bass tinha um que era o sub só, né? Esse daqui. Esse daqui vai estar protegido a qualquer custo. E os outros, eu vou até separar o sub aqui, pra gente ter um tratamento diferente só nele. Por quê? Porque nele eu não quero fazer nenhum efeito. Nos outros, eu vou tentar dar uma rachada a mais. Colocar um overdrive, um saturator, vamos ver. Um limiter. Um compressor. Que eu quero garantir que tá tudo bem amassado, essa parte dos leads, né? Que seriam os leads de bass ali. E um equalizador. Pra garantir também que não tem bass. Ó, o sub tá limpíssimo. E eu vou colocar um compressor no sub também. E nas drums, um drum bus. Pra dar mais força nela. A gente é mais no kick com compressão. Colocar um pouco mais de ambientação jogando ele para um canal de eco, nosso lead no caso, e vou colocar um compressor no reverb. Equalizador mid-side, vamos tirar os graves das laterais e aumentar os agudos nas laterais. Esse repetido aqui eu vou colocar diferente, porque eu quero que ele tenha um pouquinho mais de reverb. Eu vou puxar tudo isso daqui para baixo. Para um drum and bass tá baixo, então a gente vai colocar mais um saturator na master e eu vou tomar muito cuidado porque o som já está estourado, né? Apesar de ser uma característica do som ser mais estourado, não pode ser tanto. Então, vamos ver. A gente está atingindo menos 7.8, 7.7 ali quando tem os leads. E aqui a gente tem um drum and bass. Eu vou estar deixando esse projeto free download na descrição, como sempre. A referência é importante, vocês viram que no fim das contas ela não é seguida ao pé da letra, é mais para a gente ter a noção da estrutura e é uma coisa que eu ensino bastante, até no curso também. E falando no curso, se você quer aprender a produzir música eletrônica do zero até o profissional, eu tenho um curso completo de produção de música eletrônica, onde você aprende desde o primeiro contato. Se você nunca viu o Ableton na sua frente, você vai aprender toda a instalação ali dos presets dentro dele, dos samples, tudo que você vai precisar usar. O curso acompanha todos os materiais que você precisa, além de ter módulos mais avançados. Então, mesmo depois que você terminar o módulo profissional, onde você já vai estar apto a fazer toda a parte da melodia, toda a parte da mixagem, você ainda tem módulos extras focados em teoria musical, síntese sonora e mixagem e masterização. Em cada um desses módulos você vai dominar totalmente o assunto e para todos eles o curso ele é extremamente prático, então você vai ter um material para você treinar e estudar junto com aquilo que eu estou passando.
Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. E eu te vejo na próxima com muito mais conteúdo. Valeu, galera, e até a próxima. Me in the city and I'm working 63rd. It's the me in the city and I'm working 63rd.